Olá, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. Veja bem, está chegando aí o final do ano e o que vemos na mídia é a tal da Black Friday, ou seja, da oferta relâmpago. Essa oferta relâmpago ela também acontece no sistema religioso. Essa Black Friday também tem acontecido dentro das igrejas, porém não apenas no final do ano, mas o ano todo, pois se arrecada oferta do sistema religioso dos fiéis o ano inteiro, com a desculpa de se estar arrecadando dinheiro para manter a obra de Deus aqui nessa terra. Porém, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Deus nunca deu um mandamento, Deus nunca pediu, nunca nenhum profeta e nenhum apóstolo de Jesus realizou uma oferta em benefício próprio, em benefício do sistema religioso, em benefício da igreja, digo, numa construção. Por que eu falo isso? Falo baseado com base bíblica. Veja, o que Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Veja que as ofertas que Paulo levantava não era para ele, e sim para os necessitados, pois naquela época Herodes estava massacrando os cristãos. Muitos, sem ter condições financeiras, estavam passando fome, e Paulo, movido pelo Espírito, levantava uma oferta, veja, e no meio da igreja se levantava o povo com o coração disposto a ajudar aqueles irmãos que estavam passando necessidade. Não era para o apóstolo Paulo a oferta. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, apóstolo Paulo diz, está escrito, distribuí, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Não era Paulo que era o pobre, era o povo que estava passando necessidade. Jesus também diz no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. O principal mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, levantando essa oferta em benefício do pobre, em benefício dos santos, daquelas pessoas, dos cristãos que estavam passando necessidade, estava cumprindo o mandamento de Deus, que é: amarás o próximo como a ti mesmo. Paulo não estava amando a si mesmo, levantando dinheiro como o sistema religioso faz em benefício de si mesmo. Vamos analisar de uma forma nunca vista antes as Escrituras para desmistificar de uma vez por todas essa crendice que afirma que Paulo pedia dinheiro para concluir a obra do Criador aqui na Terra. Vamos analisar. Me acompanhe e raciocine comigo. Vamos para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9 praticamente inteiro. E vai ser rápido. Me acompanhe. Não sou eu, porventura, Paulo dizendo, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outro, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam, é esta. Não temos nós direito de comer e de beber? E também de fazer-nos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Pronto. Aqui começa o problema, a problemática. Aí o sistema religioso diz, né, os pastores não precisam trabalhar, porque o apóstolo Paulo disse que ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Logo, Pedro e os outros discípulos não trabalhavam. Então, o sistema religioso diz que Paulo está afirmando que ele não precisava trabalhar. Mas vamos ver, de uma vez por todas, se isso de fato é verdade. Continuando, no versículo 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto?
Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, olha o que Paulo diz, porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Veja que Paulo cita a lei, e ele fala como homem debaixo da lei. Porém, Paulo não estava vivendo a lei, Paulo estava vivendo a graça, mas aqui ele cita a lei como um homem. Veja. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? É certo que é por nós que está escrito. Escrito aonde? Na lei. Na lei de Moisés. Paulo está citando a lei. Está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com a esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Veja que isso está na lei de Moisés escrito. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz na sequência, aonde o sistema religioso traz diretamente para eles. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Aqui o sistema religioso diz que é natural recolher oferta. Porque se nós, o sistema religioso, os pastores, dessa geração, dizem: se nós estamos falando para vocês das coisas espirituais, é muito pedir dinheiro, recolher uma oferta de vocês? Porque na mente deles, eles creem que o apóstolo Paulo está dizendo que ele fazia isso, que Paulo praticava essa doutrina que o sistema religioso hoje está pregando. Só porque Paulo diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Olha o que Paulo diz: se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Por certo que sim, porque segundo a lei, o apóstolo Paulo está dizendo, ele tinha esse direito de arrecadar dinheiro, oferta para poder sobreviver do evangelho. Mediante a lei, sim, Paulo tinha todo esse direito. Mas olha o que Paulo fala agora. Entretanto, não usamos desse direito. Vê? Paulo tinha o direito, mediante a lei de Moisés. Mas mediante a graça de Cristo, não. E eu pergunto, o sistema religioso hoje segue a Moisés ou a Cristo? Porque quem segue a Cristo, veja o que Paulo diz. Nós estamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Veja bem. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida, Paulo afirmando? Mas Paulo diz: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo. Tudo. Para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Aí Paulo retoma o assunto. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Isso era na lei de Moisés, no antigo pacto. Eles sacrificavam um animal e comiam o animal. Quem vivia do templo tirava o seu sustento. No tempo da lei, no tempo da antiga aliança, no velho pacto. Olha o que Paulo o que ele fala na sequência. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Presta atenção. Assim ordenou também o Senhor, no versículo 14, assim também ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, mediante a lei. A questão é que Paulo não estava debaixo da lei. Então Paulo acrescenta: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. Ele bate no peito. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo. Olha bem. E outra. Paulo disse: não estou escrevendo isso para que se faça assim comigo. Porque melhor me fora morrer. Tá aí, sistema religioso. Melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Por que Paulo está afirmando isso?
Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se cobro, se recebo pelo que estou fazendo, nenhuma recompensa você terá no reino dos céus. Por isso o apóstolo Paulo, ele cita, nesse capítulo 9, ele cita que mediante a lei, ele tem direito, que o próprio Deus ordenou, através de Moisés. Porém, veja bem, mediante a graça, mediante o novo pacto, a nova aliança, não se tem o direito. Toda a oferta que Paulo levantava era para os necessitados, não para ele. Porque o próprio apóstolo Paulo trabalhava. Ele mesmo disse que ele esmurrava o corpo dele até o limite, para não se tornar pesado a ninguém. Quem não quer trabalhar, que não coma. Veja que Paulo trabalhava. E ele não trabalhava apenas no evangelho, porque ele fazia barracas. Esse era o ofício dele. Se ele se beneficiava de alguma oferta, era apenas como passagem. Ele pagava um navio, veja bem, com o dinheiro da oferta para chegar até aquela nação, para levar aquele dinheiro aos necessitados. E chegando lá, ele mesmo trabalhava. Ele não ficava às custas de ninguém. O contrário do sistema religioso, que se beneficia da oferta, que é para os necessitados. Como eu disse, os líderes religiosos estão no topo da pirâmide, se beneficiando da arrecadação das ofertas que deveriam ser direcionado apenas aos necessitados, aquelas pessoas que estão passando fome, necessidade, que não têm o que vestir, que não têm como pagar suas contas. A essas pessoas deveria estar sendo enviado dinheiro. O dinheiro das ofertas jamais, de forma alguma, deveria ser arrecadado em benefício de si mesmo, seja para construir uma igreja, seja para o que for. Porque Deus não mandou construir templos de pedras, porque Deus não habita em templo de pedras. Ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Deus vivo, pois dentro de nós habita o Criador. Que se você destruir o templo de Deus, Deus te destruirá, porque nós somos o templo de Deus. E para finalizar, para consumar esse assunto, o sistema religioso está completamente equivocado. Se você é um líder religioso e está assistindo esse meu vídeo, volte atrás em suas pregações, reformule, refaça tudo que você tem feito este caminho até aqui. De forma alguma é para você se beneficiar das ofertas. Se você quer arrecadar alguma oferta, arrecade oferta para quem está precisando. Você não precisa das ofertas, você tem duas mãos para trabalhar. Não fique vivendo às custas do suor alheio. Se você não quer trabalhar, que não coma. Porque o evangelho, como Paulo disse, ele deve ser pregado de livre e espontânea vontade. Não deve ser cobrado. Veja, se você não está lembrando, eu vou lhe refrescar a memória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão. Ou seja, se você está cobrando, você não tem recompensa nenhuma no reino dos céus. Trabalhe com o seu... Você com certeza tem estudo. Você com certeza tem uma profissão. Você não nasceu pastor. Você não nasceu líder religioso. Trabalhe, faça a sua parte e vá de graça pregar a palavra, o evangelho do Criador. Se você precisa de dinheiro, vai fazer uma faculdade. Se esforce, faça um curso profissionalizante, vai achar um ofício, uma profissão, vá trabalhar. E quando você vier trabalhar para Deus, o faça de graça. Pois é assim que os profetas faziam, é assim que Paulo fazia, é assim que os apóstolos faziam. E se algum profeta fazia diferente, é porque eles tinham amparo na lei. Paulo já não tinha amparo na lei. Ele estava vivendo o tempo da graça. E eu acredito que você também esteja vivendo a graça, pelo menos deveria. E se você é servo de Cristo, deve seguir o exemplo de Paulo. Pois Paulo disse que era para nós sermos imitadores dele, tal como ele era de Cristo. E apóstolo Paulo não se dava o direito, muito menos de receber ofertas e muito
jamais, ou seja, muito menos de receber dízimos, porque você jamais verá Paulo recebendo dízimos, porque ele não era da tribo de Levi. Somente os levitas tinham direito de recolher dízimos de seus irmãos. Paulo era de outra tribo. Vocês não são de nenhuma tribo de Israel e não é impossível vocês, veja bem, provar genealogicamente, ou seja, pela genealogia, provar que vocês são da tribo de Levi. O próprio povo de Israel não recolhe dízimo dos seus irmãos nos dias de hoje, porque eles não têm como provar na árvore genealógica que eles são da tribo de Levi. Então, para não cometer um pecado contra Deus, eles não recolhem mais dízimos de seus irmãos. Agora, esse sistema religioso fica recolhendo dízimo. Apóstolo Paulo não pegava dízimo, recolhia oferta, e a oferta não era para ele, era para os necessitados. Paulo não era um necessitado porque ele trabalhava. E se você é um necessitado porque não trabalha, eu lhe aconselho a ir trabalhar. Faça como Paulo, seja imitador de Paulo. Trabalhe, esmurre o seu corpo no limite para não se tornar pesado a nenhum de seus irmãos. Bom, esse seria o recado. Chega de Black Friday do sistema religioso, chega de Black Friday, chega de megas ofertas. Eu preciso de uma oferta de manjares, uma oferta missionária, uma oferta disso, uma oferta daquilo, quando na verdade não é para nada disso, é apenas para vocês construírem mais templos, manterem seus templos evangélicos e arrecadarem dinheiro para si. Pense, raciocine e chegue a uma conclusão por você mesmo, como tenho falado em todos os vídeos. Se você tem gostado, compartilhe com seus amigos, deixe o like, faça a sua parte que eu estou fazendo a minha, trazendo a vocês a verdade a qual está oculta no sistema religioso. Até o próximo vídeo.